Boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que se encontram pelo Instagram, pelo YouTube. É uma satisfação imensa estar novamente aqui nesta casa, né? E trazer para vocês a mensagem maior, que é a mensagem do nosso irmão querido Jesus. Então, para a temática desta noite, para o estudo dessa noite, nós vamos pegar um gancho do que nossa irmã falou na oração, né? De que todos nós buscamos, queremos encontrar a felicidade. Mas qual ferramenta eu vou utilizar para que eu possa encontrar essa tal felicidade? De que maneira eu posso buscar essas ferramentas de trabalho para que eu possa me encontrar no estágio de felicidade que todos nós almejamos? E Deus nos criou simples e ignorantes, mas não deu esta ferramenta para o espírito através das sucessivas oportunidades que nós temos reencarnatórias para que a gente possa atingir um fim. E esse fim é a felicidade plena, aquela em que Jesus nos prometera. Então, para isso, muitos de nós não sabemos que rumo tomar, que caminho percorrer. Como aquela parábola, aliás, aquela mensagem que a Disney nos traz, de Alice, onde Alice se encontrava no meio da floresta e de repente ela encontrou uma árvore ali no meio com dois caminhos que ela poderia percorrer. E aí ela ficou ali, que caminho que eu irei? E nesse momento o gato risonho aparece para ela na árvore. E ela, desesperada sem saber que caminho percorrer, o gato disse assim: se você não sabe qual caminho, qualquer caminho serve. Então assim somos nós. Nós não sabemos o caminho a trilhar. Então qualquer caminho que a gente for seguir é aquele que a gente acha que deve ser. Mas que caminho é esse que eu sigo? Que caminho é esse que eu percorro na minha jornada evolutiva? Qual é o meu norte? Aonde eu quero chegar? Através desse caminho que eu escolho. Então, o caminho que todos nós almejamos, que todos nós queremos, que está preparado para cada um de nós, é o caminho da felicidade. Esse caminho que eu devo percorrer. E qual ferramenta eu vou utilizar para isso? Para eu encontrar esta ferramenta, eu tenho que saber qual é o meu objetivo aqui na Terra. O que eu vim fazer? De onde eu vim? E qual a minha destinação? Então, sabendo de onde eu venho, o que eu faço na Terra e qual a minha destinação, eu vou encontrar a ferramenta necessária para eu encontrar a felicidade. E esta ferramenta é a ferramenta da transformação do ser. É buscar transformar-se, mudar de atitudes, mudar de patamar da condição em que nós temporariamente nos encontramos, que é a condição de espírito imperfeito. E aí Kardec, preocupado com isso, ele questiona a espiritualidade na questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, qual o objetivo de eu voltar e adentrar novamente o corpo físico? Que objetivo é esse? E a espiritualidade é categórica na resposta a Kardec, quando ele diz: Deus a impõe como fim de levá-lo à perfeição. Então, esse é o objetivo principal de nós retornarmos ao corpo físico. Para uns, é uma expiação. Para outros, uma missão. Então, o objetivo de estar aqui é somente para expiar? É somente para passar por provas? Ou o meu objetivo maior é a perfeição?
aquela perfeição em que Deus nos prometera, aquela que nós possamos alcançar. Então, este é o nosso objetivo. O objetivo do Espírito ainda está temporariamente na carne, ou seja, no corpo físico. Então, esta roda de renascimentos, de experimentações, de volta para o plano espiritual e o retorno para o corpo físico, nada mais é do que um processo que o Espírito deve passar para que ele atinja esta perfeição, para que ele encontre a verdadeira felicidade. Então, o objetivo da encarnação é justamente esse. Deus nos impõe para que possamos chegar à perfeição. Por isso a necessidade ainda de nós estarmos no corpo físico. Porque o corpo físico é a ferramenta que o Espírito irá utilizar para que ele se desenvolva e encontre a sua perfeição, a sua felicidade. Então ainda é necessário que nós voltemos novamente, adentramos ao corpo físico para que possamos passar por nossas provas e as nossas expiações, que são as ferramentas que eu vou utilizar para o meu crescimento espiritual. Por isso que na resposta os Espíritos dizem, para um é expiação, para outros é missão. Mas podemos generalizar, dizer que todos nós temos uma missão. Não é somente Chico Xavier, não somente Kardec, não somente Francisco de Assis, Vicente de Paula, Madre Teresa de Calcutá, que vieram com missões. Todos nós possuímos uma missão. E que missão é esta, Robson? A missão de sermos felizes. Esta é a nossa missão. E essas sucessivas experimentações que nós vemos no corpo físico é as ferramentas para esta perfeição, para este encontro à felicidade. E para compreendermos melhor sobre isso, nós temos que entender o que é uma prova e o que é uma expiação. Por que eu passo por provas? Por que eu passo por expiação? Então nós vamos compreender a diferenciação entre esses dois itens. Provas são situações, desafios que o espírito enfrenta ao longo de suas encarnações. Então, os desafios que nós passamos nas nossas experimentações são ferramentas de provas que nós temos que passar, com o objetivo de quê? Promover o aprendizado, o amadurecimento espiritual, da qual o espírito precisa para o seu crescimento, para que ele encontre a felicidade. Robson, e a expiação? O que seria a expiação? Consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência de uma falta cometida. Lei de causa e efeito. Ação e reação, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual. Então veja, as nossas provas e as nossas expiações são necessárias para o nosso desenvolvimento espiritual. É através da condição das provas e das expiações que o espírito vai crescer. Fazemos uma analogia. A criança, quando está no seu desenvolvimento cognitivo, que ele está ali, ele tenta ver, ele olha os adultos caminhando, e ele também quer caminhar, ele também quer se levantar, quer andar. E muitas vezes ele cai nesse processo. Mas ele não para por aí, ele continua buscando levantar-se. Então ele cai e levanta, cai e levanta. Chega o momento em que ele aprende com as quedas. Ele sabe que o desequilíbrio, com o movimento que ele faz no corpo, ele pode cair. Então ele já aprende com aquele desequilíbrio.
E a partir daí, esse desafio proposto para ele de começar a andar, ele consegue. Então, assim somos nós. As expiações e as provas são as quedas para que a gente possa aprender a levantar-se. Com as quedas, nós vamos aprender os nossos erros, os nossos desequilíbrios. E com esse aprendizado é que nós vamos desenvolver a faculdade do crescimento para uma vida promissora, de amor, de paz, de fraternidade. Porque quando eu digo que nós estamos aqui numa missão de sermos felizes, muitos de nós buscamos a paz, mas esperando que a paz se estabeleça no mundo. E a paz, ela tem que se estabelecer primeiramente dentro de nós. Ela tem que se iniciar internamente. E como é que essa paz vai se iniciar dentro de nós? Através do poder da transformação. Então, todos nós possuímos esse poder. Está latente dentro de nós. Basta que temos a vontade e dar os primeiros passos para que isso aconteça. Então, a vontade e a mudança de atitudes vai fazer com que nós possamos passar por nossas transformações, que são necessárias para o espírito. A dor é só um processo. Então, a dor no processo de transformação moral é um processo educativo. A criança, quando cai, ela sente dor no joelho, ela machuca o dedinho do pé, ela às vezes torce o pé, de acordo com o esforço que ela fez para se levantar, ou então pela queda que ela obteve. Mas aí a dor que ela vai sentir é o processo para que ela continue a buscar, a caminhar. Então a dor na nossa vida é este processo educativo, que vai exigir da gente conduzir os seres para a real finalidade. Qual é a finalidade real? O amor. E qual foi a maior lição que Jesus nos trouxe? O maior mandamento dado por Jesus, quando ele veio para nós como segundo revelador, ele veio revelar o amor. Então ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. Então, para amarmos o próximo, é necessário que nós nos amemos. Desenvolvemos o auto-amor. E eu só vou conseguir esse processo quando eu buscar a minha transformação moral, o meu patamar de mudança, para que eu possa atingir essa condição de paz no mundo. Porque a paz não vai se estabelecer no mundo se nós não estabelecermos primeiro em nosso coração. Então é necessário que eu me eduque. Através da dor, eu vou educar o meu espírito. Através da minha prova, através da minha expiação, eu vou passar pelo processo educativo transformador para uma vida plena de felicidade. A fim de conseguir vencer o sofrimento, o ser é obrigado a olhar para si e vencer aquilo que põe em estado de aflição, autoconhecer-se para superar-se. Aí está o grande desafio, conhecer a si mesmo. Processo de autoconhecimento, processo de reforma íntima. É mais fácil nós queremos tentar reformar o outro, mas nós não buscamos a nossa própria reforma. Vencer o nosso sofrimento, olhar para dentro de nós mesmos. E esse é o processo do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos impele 3 fases. A primeira fase é fazer com que eu olhe para dentro de mim. Fazendo isto, eu vou encontrar dentro de mim aquilo que eu necessito melhorar. Santo Agostinho nos traz um ensinamento relacionado a isso. Antes do seu sono reparador, antes de ele dormir, ele fazia uma revista do que ele fizera durante o dia e perguntava para a sua própria consciência o que ele tinha feito, o que ele poderia ter feito de outra forma.
Qual é a atitude que ele teve para com o seu próximo que poderia ser uma atitude de outra forma? Qual foi o trabalho que ele deveria ter concluído que ele deixou para depois? Então, nesse exame de consciência, ele começou a se introspectar. Ele começou a olhar para si mesmo e desenvolver aquilo que ele necessitava trabalhar dentro dele, no processo de autoconhecimento. E aí vem a segunda fase. A segunda fase é quando aquilo que eu observei em mim, que eu preciso melhorar, eu tenho que aceitar aquilo que eu encontrei dentro de mim. É a fase da aceitação. Então, por exemplo, numa atitude para com o meu próximo, né, eu tive uma atitude de egoísmo. Eu tive uma atitude que eu só pensei em mim. As atitudes voltadas para com o próximo foram erradas, foram errôneas, por conta do meu orgulho, por conta do meu egoísmo. E aí, quando eu faço essa minha revista, por que eu tratei meu próximo daquela forma? Que palavras que eu utilizei? Por que eu usei aquelas palavras? E aí eu reconheço que foi uma atitude egoísta. E aí vem o reconhecimento daquilo quando você aceita que realmente sou egoísta. Realmente aquela atitude foi uma atitude de egoísmo. Aí vem a terceira fase e última, a reparação. A reparação é você ir de encontro a quem você ofendeu, de encontro àquele que você teve uma atitude errônea e exercer o perdão. Exercer aquele momento de pedir o perdão e não voltar mais a fazer aquilo que você fez. Então, nesse processo dessas três fases, né? Na fase em que você se introspecta, na fase em que você aceita aquilo que você encontrou e a fase da recuperação, você começa a dar os primeiros passos para o encontro da sua felicidade. Para sair da condição de imperfeição, porque você compreendeu a si mesmo. Esse é o grande desafio. Porque nós vivemos num seio familiar, nós vivemos ao redor de amigos, de pessoas caras para nós, e nós tentamos compreender o outro, nós tentamos transformar o outro, tentamos transformar os nossos filhos, os nossos pais, a nossa parentela, os colegas de trabalho, os amigos que estão em nossa volta, na sociedade em que nós pertencemos, mas em nenhum momento eu paro para pensar em mim. E por que que eu não me transformo? E por que que eu não busco melhorar a cada dia? Então, esta é a reflexão que todos nós temos que fazer quando autoconhecer-se, superar as dificuldades que nós passamos. A dor física, ela existe pela simples imersão no mundo carnal. E veja, quando nós nascemos, já sentimos dor. Primeiro, a dor da separação da mãe, do ventre da mãe. Você está ali acolhido no ventre da mãe, né, sendo acarinhado por todos. Olha que bebê, que bom que venha com saúde. Ele está ali se sentindo bem. Mas no momento abruptamente, ele tem que sair daquele conforto. E quando ele nasce, ele já sente a dor da separação. Ainda leva aquele tapinha do médico para chorar, para ver se está respirando, né? Então a dor física já começa no início do nosso renascimento. No momento que eu adentro o corpo físico. Porque a reencarnação ela se finaliza no momento do nosso nascimento. Enquanto a criança está dentro do ventre, ela está em desenvolvimento espiritual, aguardando finalizar esse adentrar dentro do corpo físico. E quando nasce, se finda ali aquele momento. E a criança ainda passa mais ou menos 7 anos, mais com o pé no mundo espiritual do que no mundo material. Porque ele está mais latente a vida espiritual para ele ainda. Após os 7 anos, é que ele vai ter um desenvolvimento mais material. Então, essa é a nossa jornada inicial. Então, a dor física, ela existe pela simples imersão no mundo carnal. Nesse caso, ela é um aviso do corpo que algo está para acontecer. Então, a dor física, ela faz isso, né? Ela dá um sinal
para que algo está acontecendo dentro do nosso corpo. E a dor moral? A dor moral é um alerta para buscar uma saída dos sentimentos. E aí vem uma outra dificuldade que nós temos: educar os nossos sentimentos. É uma tarefa muito difícil. Requer uma renúncia muito grande. Porque se você está em várias oportunidades reencarnatórias, ainda na condição de imperfeição, ainda buscando mudar, transformar a cada oportunidade, ainda é difícil para nós nos desvencilharmos daquilo que nós trazemos ainda carregados no nosso espírito, de muitas experimentações no corpo, e de uma hora para outra, numa encarnação, você diluir tudo isso de uma vez só. É difícil. Mas é necessário que nós possamos começar a pensar, a colocar em nossas mentes esta condição transformadora nas nossas vidas. Porque como é que eu quero a minha nova existência? Como é que eu quero o meu porvir? E a doutrina espírita nos mostra que a vida continua, que a vida não cessa com a morte. A morte é apenas um processo que o corpo físico passa, mas o espírito continua a sua jornada. E ele vai continuar a sua jornada tal qual ele ainda está na sua última. Então, se eu desencarno orgulhoso, se eu desencarno egoísta, eu vou me tornar um espírito ainda egoísta, um espírito ainda orgulhoso. Não é aquele, fulano de tal morreu, vai para o céu. Olha, era tão... Lá no céu ele vai ser bonzinho. Pode ser, se ele buscar a sua transformação. Mas se ele não buscar a sua transformação, enquanto estamos aqui, ele continuará o mesmo no porvir. E aí vamos lembrar a mensagem de Jesus, como ele diz: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estão a caminho. E muitos de nós pensamos que o inimigo é somente aquele que nos injuria, aquele que nos ofende, aquele que não gosta de nós. Não, o inimigo muitas vezes é o nosso inimigo interno. É reconciliar-se com o nosso egoísmo, reconciliar com o nosso orgulho, para que o nosso porvir seja um porvir mais leve para as próximas existências. Porque chegará um patamar em que eu não mais necessitarei de estar no corpo físico. À medida que eu vou diluindo o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha vaidade, as minhas vicissitudes, meu corpo se tornará cada vez mais sutil. E aí eu saio da condição em que a matéria ainda sobrepõe o espírito. E aí acontece o contrário. O espírito já está sobressaindo a matéria. E aí eu não mais necessitarei de passar provas e expiações. Salvo se eu quiser voltar numa condição de missionário. Eu quero voltar para ajudar a humanidade. Assim o fez Chico Xavier. Um espírito iluminado que veio nos trazer o que é o amor, veio nos trazer o que é dar continuidade no trabalho que Kardec iniciou, nos mostrando a vida espiritual. Mas ele também pereceu pelo corpo físico, ele também sentiu dores, ele também adoeceu, mas em nenhum momento titubeou-se na sua missão. Ele continuou até o último dia. Então, quando nós viemos nessa missão, porque já passamos na condição de prova, já passamos por condições de expiação, já estamos na condição de um espírito bom, que é a nossa próxima fase. Sair da condição de espírito imperfeito para se tornar um espírito bom, almejando nos tornar um espírito puro, que é a condição de progresso espiritual que todos nós iremos passar. Agora, a velocidade para isso dependerá de cada um de nós. A velocidade que eu vou empregar para me tornar um espírito puro vai depender de mim mesmo.
Quanto tempo, quantas encarnações terei que passar? Quantas experimentações para me transformar num espírito puro eu terei que passar? Dependerá de mim. Dependerá das minhas escolhas. Dependerá de como eu quero minha vida futura. Eu quero ter uma vida plena de felicidade, de pureza de coração, onde todos os espíritos são felizes, onde o mal não mais habita, onde o mal já não mais enfraquece, onde o mal já não mais existe. Então, essa que todos nós somos fadados. Todos aqui somos fadados ao progresso, somos fadados à felicidade. Então, basta que a gente busque isso. E vamos relembrar a figura do Evangelho da conversão de Paulo, enquanto Saulo ele era. Então, quem não lembra mais a história, vamos só aqui fazer um breve resumo. Saulo era um doutor da lei, amigo e fariseu dos fariseus, né? Ele era fariseu e amigo dos fariseus. Então, ele era contra os cristãos. E ele possuía uma namorada chamada Abigail. E quando ele perseguia os cristãos, e uma certa feita, ele convida essa namorada para assistir um espetáculo de apredejamento. Ela, relutante, mas porque o amava muito, não queria perdê-lo, aceita em assistir aquele espetáculo, horrendo para ela, mas que era necessário porque ela estava noiva dele. E quando ela percebe nesse espetáculo quem era o apredejado naquele momento, que estava condenado à morte pelo apredejamento, o seu próprio irmão. Quando ela o observa melhor e vê que aquele condenado era seu próprio irmão. E aí ela vai de encontro a ele, pede que cesse aquele momento do apedrejamento. Mas já era tarde demais, o irmão já tinha sofrido muito pelas pedradas que estava levando, já estava no leito de morte. Ainda assim ele pede que ela continue noivado e pede que ela perdoe o Saulo. Mais à frente, ela rompe o noivado e Saulo fica mais ainda perseguidor ferrôneo dos cristãos. E ele fica sabendo que lá em Damasco tem um homem que divulga a mensagem do Cristo em praça pública. E ele vai o persegui-lo, vai prendê-lo. E ele faz de tudo para que os fariseus dê a ordem para que ele casse aquele homem. E no caminho ele pega uns soldados, e no caminho que ele vai de encontro a este homem, ele tem o maior encontro de sua vida. Aquele que ele perseguia aparece para ele numa luz resplandecente e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento, Saulo tem um susto muito grande, o cavalo empina, ele cai no chão. Naquele momento ele não enxerga mais nenhum palmo à sua frente. Ele fica cego durante 3 dias. E aí ele percebe que aquela luz era Jesus. Aquele que ele perseguia, aquele que ele não acreditava, aquele que ele odiava, e odiava mais ainda quem divulgava o seu evangelho. E Saulo, a partir daquele momento, pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daquele momento ele tem a missão maior de divulgar o evangelho e se tornou o maior divulgador das palavras de Cristo. Então, nessa fase aqui, ele diz assim: e ainda no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E aí aquele a luz fala com ele, e caindo em terra ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E aí, e nós? Será que nós vamos ter que ir de encontro a Jesus? Aliás, será que nós temos que esperar Jesus vir ao nosso encontro? Não. Como aconteceu com Saulo? Não. Nós que temos que ir de encontro a Ele. E como é que eu vou de encontro a Jesus? Obedecendo às suas leis. Buscando essa transformação. Não aguardar que em um determinado momento Jesus apareça para nós, para nos mostrar a nossa missão. Porque a nossa missão nós já conhecemos. Não é necessário que Jesus venha nos dizer. Então, Ele
Nós que temos que ir ao encontro dele. E Saulo, nesse momento, torna-se Paulo de Tarso, o maior divulgador do Evangelho de Jesus. E aí, vou passar essa parte porque eu já falei, né? A transformação envolve mudança de pensamento. Então, se eu já sei a minha missão, se eu já sei que eu quero para a minha vida futura, o meu porvir, a mudança necessária para o encontro da minha felicidade, então eu tenho que começar a ter a mudança de pensamento. O que eu vou fazer para mudar-me? O que eu vou fazer para me transformar? Para que eu encontre essa felicidade? Para que eu seja um espírito feliz, mais próximo de Deus, junto a Jesus. Comportamentos, atitudes e perspectivas sobre a vida futura, permitindo que alcancemos um estado de felicidade. E nesse interim, nós começamos a compreender, quando nós colocamos em nossas mudanças de pensamento e atitude, que o que nós estamos fazendo agora não é mais para nós. Quando o Espírito compreende que é preciso abrir mão de certos comportamentos e atitudes, sacrificando-se, ainda que exista o peso das provações e dos graves desafios. Então, quando a gente já começa a pensar, eu quero ser feliz, eu quero me tornar um espírito puro, eu quero sair da condição de espírito imperfeito. Eu quero estar mais próximo de Deus. Então, eu já começo a compreender que certas atitudes eu preciso abrir mão. Certas coisas que eu faço na minha vida não é mais para mim. E aí eu vou me recordar na minha fase de não muito tempo atrás, quando fui mais novo, adolescente, eu achava que o sinônimo de felicidade era ter um grupo de amigos e fumar e beber. Era isso que eu tinha como sinônimo de felicidade. Só poderia ser feliz se eu tomasse cerveja, se eu saísse com os amigos e se, para ser aceito no grupo, fumar. Então era esse o meu ideal de felicidade. Quer dizer, quando eu estava com eles, fazendo a mesma coisa que eles faziam, eu me sentia feliz. Então, para mim, a felicidade era isto. Era esse ideal de felicidade que eu tinha. E aí chegou um momento que eu percebi, será que para ser feliz eu tenho que trocar uns goles de cerveja? Para eu dançar, extravasar minha alegria, mostrar a minha felicidade, é necessário eu associar isto a um gole de cerveja, a um cigarro, a estar junto de pessoas que não me elevam em nada, ao contrário, me colocam. Muito obrigada. Me colocam nesta condição ainda de perfeição? Não. Quando nós começamos a compreender isso, e aí a gente vê que é preciso abrir mão. E é um processo gradativo. Eu não parei de um dia para o outro. Aos poucos eu fui reduzindo. Quando eu pensei que não, já não mais precisava. Já não tinha mais essa associação de dançar, de me divertir, só se eu tomasse 2, 3 cervejas. Não estou dizendo aqui que não vai deixar de ser feliz se tomar umas e outras, né? Não é isso. Mas que quando a gente começa a perceber, quando a gente começa a associar a felicidade à vida material, a gente vai percebendo que não é por aí. Que existe uma mudança, que tem uma compreensão dessa mudança de atitude que nós devemos ter. E olha que eu não era espírita ainda. Ao contrário, eu era espiritado. Quando eu adentrei a casa espírita, foi que eu comecei a estudar, fiz o estudo sistematizado da doutrina espírita, e aí eu comecei a obter respostas aos meus questionamentos, às minhas inquietações. E aí eu comecei a compreender, a felicidade não é isto. Esta não é a felicidade verdadeira que Deus nos promete.
Isso não quer dizer que você tem que deixar de ter uma vida material para usufruir somente da espiritual. Não, é ter o equilíbrio das duas vivências, da vivência material com a vivência espiritual. Não colocar uma acima da outra, mas que ambas encontrem-se no mesmo patamar, no mesmo equilíbrio. Mas nós achamos que o fardo que nós colocamos em nossos ombros é muito pesado. Ah, Robson, eu estou passando por provas ferrenhas, expiações ferrenhas. Eu não consigo, eu não tenho como me transformar. Vamos lembrar da mensagem do Cristo quando ele diz: Deus não lhe dá um fardo maior do que você pode carregar. Ele dá o peso exato que ele sabe que todos nós temos a condição de carregar. E se desvencilhar desse peso. E quando a gente achar que não pode mais, que não aguenta, que o fardo é muito grande, os problemas eu não consigo ver a luz no final do túnel, lembremos da mensagem do Cristo quando ele diz: Vinde a mim, todos que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então não é esperar que Jesus venha descarregar dos nossos ombros os pesos dos nossos equívocos do passado. É ir de encontro a Ele, e à medida que eu vou obedecendo às leis divinas, eu vou retirando este peso sobre o meu ombro e me tornando mais sutil, mais leve, tendo uma vida mais plena e mais felicidade. E lembrando que o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Então, quando nós acharmos que não estamos mais conseguindo, que nós, aproveitando que nós estamos no mês, né, que celebramos aí a prevenção ao suicídio, quando nós acharmos que os problemas que nós temos, a gente não consegue mais avançar, a gente não consegue mais ver a luz no final do túnel, vai de encontro a Jesus. Ore, peça para Ele, peça intuição, peça ajuda, porque o fardo dele, o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. E é indo a Ele que Ele vai aliviar os nossos problemas. O fardo é proporcional às nossas forças, como a recompensa será proporcional à nossa resignação. Eu já sei que sofro, estou numa condição ainda de sofredor, estou numa condição ainda de imperfeição, mas eu vou me entregar para essa imperfeição? Eu vou me entregar para o sofrimento? Não. Se já sei que sofro, eu vou tentar resignar-me e buscar as ferramentas para que este peso que eu acho que eu não posso carregar ainda, fique cada vez mais leve sobre os nossos ombros. Esse é o grande desafio da transformação. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Então, quanto menos eu me entregar para o sofrimento, menos penoso será a minha vida, né? A educação dos meus sentimentos. Então, qual é o desafio? Superar-se a si mesmo. Não é superar-se ao outro. Eu vou superar aquilo que meu pai não conseguiu. Eu vou superar aquilo que meu filho não consegue. Eu vou superar aquilo que meu chefe do meu trabalho não consegue. Não. A superação é de si mesmo. E o que eu vou utilizar para superar a si mesmo? Ir além dos meus próprios limites. Robson, só chego até aqui, daqui eu não consigo ultrapassar. Essa mesa é alta, eu não consigo ultrapassá-la. Arranje um banquinho, suba no banquinho, você vai conseguir andar sobre a mesa e botar o banquinho lá do outro lado para descer. Superar os seus limites. Achar que a partir deste ponto eu não posso seguir. Do contrário, todos nós temos o poder de avançar. Superar obstáculos. Segue no mesmo exemplo. Esta mesa é o meu obstáculo, não consigo passar sobre ela. Eu vou encontrar meios para subir. Eu vou encontrar meios para ultrapassá-la. Então, quando os problemas vierem à nossa
nossas vidas, vamos buscar encontrar a luz no final do túnel, a superar os obstáculos que a vida nos impõe, porque os obstáculos são as ferramentas para o nosso crescimento. É através dos obstáculos que eu vou conseguir a felicidade, a minha transformação. Buscar por novos objetivos, a melhoria contínua, a conquista de metas que eu preciso, que para mim ainda é inatingível. Eu acho que é inatingível. Qual é a minha meta? O que eu, espírito, quero para a minha vida? A minha meta é ser feliz. A minha meta é ser puro de coração. Essa é a minha meta. O que eu vou fazer para atingir esta meta? Primeiro, autoconhecer-se. Superar a si mesmo. Identificar aquilo que você precisa melhorar. Trabalhar os seus sentimentos. E aí eu já vou começando os passos iniciais para atingir aquela meta. Até atingi-la. Então a gente vai perceber que não é inatingível para nós. Todos nós temos esse poder. Basta ter a vontade e a coragem para isso. Dar os primeiros passos. Enfrentar medos, dúvidas, buscando constantemente se tornar uma versão melhor de si mesmo. O obstáculo é a mesa, o meu limite é a mesa, mas eu tenho medo de subir nela. Eu tenho medo de cair, me desequilibrar e me espatifar no chão. Se você cair, faz parte do processo. Você contorna ela e tenta mais uma vez subi-la. Não consigo ficar de pé, vai engatinhando. Vai de joelho até você conseguir passar. O objetivo é ultrapassar o limite. O objetivo é superar o obstáculo. E aí você vai perceber que quando você chegar lá do outro lado da mesa, você vai encontrar um nome bem grande. Felicidade mais perto de você. Então, no processo de evolução espiritual, que nós já estamos chegando no final, ele envolve algumas coisas. O quê? Envolve a busca constante pela melhoria pessoal, pela superação de imperfeições e pelo desenvolvimento de virtudes. Jesus, quando está com a multidão, sobe a uma montanha, de repente, ele vê que a multidão está ali atrás dele, junto com os discípulos. Ele senta sobre uma pedra e começa a discursar. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são perseguidos pela justiça, as bem-aventuranças. E ali é um código de felicidade, onde para eu chegar ao topo, eu tenho que adquirir virtudes. Então, cada sermão é uma virtude que nós devemos adquirir em nossas vidas. E olha que ele só dita 9. 9 virtudes para que a gente alcance a felicidade. Continuando. A jornada de superação pessoal está ligada à lei de progresso espiritual. Então faz parte de uma lei de Deus, de uma lei natural, de uma lei divina, que incentiva os indivíduos a trabalhar em si mesmo para alcançar um estado de maior harmonia, equilíbrio e amor ao próximo. Através da prática da caridade, da renúncia de nós mesmos, né? Porque a renúncia do egoísmo é renunciar a nós mesmos. Nós ainda temos uma visão muito reta da vida. E quando nós chegamos no mundo espiritual, a nossa visão é muito mais ampla. É uma visão muito maior, 360 graus. E nessa visão eu vou ver meus erros e acertos. Enquanto eu fui Robson, eu fiz isso, aquilo outro. Enquanto eu fui Maria numa encarnação, eu fiz isso, aquilo outro. Enquanto eu fui Fernanda numa encarnação passada, eu fiz isso, aquilo outro. Eu tenho uma vida mais ampla, recordando os erros e acertos. Nessa vida carnal, eu só olho para frente e para o meu próprio umbigo. E aí é o egoísmo, onde eu só vejo a mim mesmo. Eu não percebo os que estão em nossas voltas. Não somente os encarnados, mas também aqueles que nos perseguem, aqueles que nos querem bem também.
Então, nós estamos imbuídos nos dois mundos, no mundo material e no mundo espiritual. Então, quando a gente consegue perceber esse olhar mais amplo e não um olhar individual, onde eu só vejo a mim mesmo, eu vou começando a trabalhar a minha felicidade. Eu vou começando a trabalhar a superação de mim mesmo. E observando essa gravura aí, né? Aí o que é que nós estamos observando? Ele quer chegar ao topo da montanha. Mas no topo da montanha tem uma pedra no caminho. Então o que ele tem que fazer? Ele empurra a pedra ou ele desiste? Volta no meio do caminho. O que vocês acham? Ele vai empurrar ou ele vai voltar no meio do caminho? Nos dois planos da vida, não há conquista sem esforço. Ninguém vai chegar à felicidade se não se esforçar para isso. Ficar em casa de braços cruzados não vai fazer você ficar feliz. O mundo não vai entrar em paz. Porque para o mundo entrar em paz, eu tenho que estar em paz dentro de mim mesmo. E estando em paz dentro de mim mesmo, o mundo pode desabar, mas eu estou feliz, porque eu estou em paz comigo mesmo. E eu vou proporcionar essa felicidade a outrem, aos que estão na minha volta. Porque Jesus nos fala, vós sois luzes, vós sois o sal da terra. Então nós temos essa capacidade de nos transformar, de buscar isso. Então a gente tem que ter esforço. E esse esforço requer o quê? Renúncia, obediência às leis de Deus, identificação das nossas próprias inferioridades, esforço permanente para superar. Então é necessário que nós nos esforcemos. E aí, a tão falada reforma íntima, para a gente finalizar esse estudo dessa noite. O que é reforma íntima? Tanto se fala nas casas espíritas. É o processo de autoaperfeiçoamento moral e espiritual, que envolve a busca pela transformação interior, visando a evolução do ser humano em termos de sentimento, pensamentos e atitudes. Isso é reforma íntima, né? É o autoaperfeiçoamento moral. Como é que eu vou chegar à felicidade? Me autoaperfeiçoando, moralmente, buscando adquirir virtudes, superando limites, superando desafios. E aí eu vou encontrar a felicidade. Reforma íntima é uma reflexão sobre as nossas próprias atitudes. É como Santo Agostinho fazia no final do seu dia, né? Quando ele começava a tirar a sua vida em revista, o dia que ele passou, o que foi que ele fez, o que ele deixou de fazer. Então é essa a reflexão das nossas próprias atitudes, a identificação e correção das nossas imperfeições morais, a busca pela prática da caridade, da humildade, da paciência, do amor ao próximo, além do desenvolvimento de virtude com a tolerância, a compaixão, a compreensão. Permite que o indivíduo se torne consciente de si mesmo. Quem sou eu? O que eu faço aqui? Para onde irei? Então a doutrina espírita vem trazer esse cabedal de conhecimento sobre este nosso caminhar. De onde eu vim? Eu vim de Deus. Fui criado como? Simples e ignorante. O que eu tenho que fazer aqui? Me transformar. Qual é o meu final? Ser feliz. Ao caminhar, né? Aí para isso eu vou ter que corrigir erros. Aí volto em processo encarnatório. Passo por novas experimentações. Não consegui atingir nenhuma virtude. Deus, em sua infinita misericórdia, te dá mais uma oportunidade. Aí tu volta de novo no outro corpo físico. Passa de novo por experimentações. Aí eu adquiri uma virtude. Opa, já subi um degrau. Minha próxima encarnação já vai ser mais leve, porque na encarnação anterior eu me tornei humilde, que é o primeiro passo. Aí eu venho numa outra encarnação, já venho com a humildade de coração.
trabalho, toda uma experiência, e aí eu começo a ser bom e pacífico. Aí ganhei outra virtude. Aí, já vou começando a ficar mais sutil. Será que eu não preciso vir mais uma vez no corpo físico? Talvez. Aí eu venho novamente no corpo físico, passo de novo por experimentações. Vou aparando minhas arestas, os erros do passado, através da minha aquisição de virtudes. E aí já vou deixando mais a matéria, já vou me tornando sutil. Chegará o patamar de eu não mais precisar reencarnar. Por quê? Porque eu não preciso mais passar por tropa e nem por expiação. Já passei por todas as experimentações, adquirindo virtudes para isso. Hoje eu posso me considerar um espírito bom, um espírito do bem, um homem de bem. E aí minhas encarnações continuarão progressivas para que eu me torne um espírito puro mais à frente. Então, domando a si mesmo, saber controlar e disciplinar as próprias emoções, desenvolver autocontrole e capacidade de resistir a tentações, superando desafios, buscar por harmonia interior e o cultivo de virtudes, como eu já falei anteriormente. Viver é um desafio sublime. É a maior lei dada por Deus, é viver. Não é dado a nenhum de nós o direito de tirar esse direito, o direito de viver. E viver é uma superação de realizar com sabedoria e a bem-aventurança que encontra à disposição em todo aquele que resolve decididamente por avançar, autossuperando-se e alcançar a comunhão com Deus. Meus amigos queridos, mais uma vez eu agradeço o convite da casa. Já tem um tempo que eu não dou palestra aqui, mas assim, uma felicidade muito grande em poder colocar uma semente nos nossos corações desse processo transformador que é encontrar a felicidade, de ser feliz, de superar seus próprios limites, de chegar a um patamar em que diz assim, agora sou um espírito feliz. Agora não mais pertence a mim. Não pertence mais a este mundo de violência, de cupidez, de revoltas, onde pai mata filho, filho mata pai, filho estrupa a mãe, mata a mãe. Isso aí vai ser uma coisa do passado longínquo de nossas vidas, onde nós vamos perceber que onde nós nos encontramos mais perto de Deus, junto, do lado de Jesus. Então eu quero agradecer e dizer que reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Então, mais uma vez, obrigado a todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Agradeço aos irmãos que estão do outro lado da telinha, né? Aí no Instagram, no YouTube. E quero dizer que para que Deus nos ilumine, nos ampare, e que essas palavras citadas hoje, que não são minhas, vêm de Jesus, vêm do seu Evangelho, vêm da sua doutrina consoladora, possa servir de bálsamo para nossas vidas, para que a gente coloque em nossas mentes este poder que todos nós possuímos, de nos transformar o nosso ser. Muito obrigado a todos.